vontade, conforme o teu querer. Que Gabriela venha diminuir, que o teu Espírito Santo venha crescer neste lugar. Que o teu Espírito Santo use a tua filha desde o começo até o fim, ó Pai. Que ela, Deus, abra o coração dela para falar aquilo que o Senhor tem a transmitir, ó Pai, sobre a vida dela para a tua igreja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da tua filha. Derrama sobre ela a tua unção. É o que pedimos e já te agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Salve, amados, com a paz do Senhor, amém? É impossível não pegar esse microfone e não glorificar, obrigada, minha amada, não glorificar o Senhor hoje, por mais essa oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui, principalmente pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar de pé. Você pode glorificar a Deus porque você está de pé nessa noite, igreja? Eu estou de pé. Opa! Eu estou de pé. Por que eu estou falando isso? Cada um sabe onde é que aperta o seu carro. Eu glorifico o Senhor. Porque há um mês e meio atrás eu achei que eu não ia mais estar de pé. Verdadeiramente. Eu achei que tão cedo, pelo menos, eu não estaria de novo transmitindo a palavra do Senhor. Mas os nossos planos não são, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, como a irmã leu aqui logo no início, Jeremias 29:11. E eu glorifico ao Senhor porque mais uma vez a vontade dele se cumpriu na minha vida e se cumprir na sua também, em nome de Jesus, amém? Sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá no Evangelho de João. É que a minha Bíblia é pesada. Vamos lá, a gente vai se acertar. Evangelho de João, capítulo 8. Aqui. Para falar a verdade, quem esteve aqui na escola bíblica, a metade da pregação que Deus colocou no meu coração já foi na escola bíblica, né, irmã Alexandra? Glória a Deus por isso, é Deus testificando. Venha, queridos, a escola tem sido uma bênção. Nós aprendemos da coisa mais preciosa que nós temos, que é a palavra do nosso Deus. Nós temos a oportunidade de trocar ideias, experiência com os nossos irmãos. E isso é muito precioso. Diz assim a palavra do Senhor, a mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Vamos ler do 1 até o 11. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra mais uma vez? Querido, sempre que você tem oportunidade, aliás, todo o tempo, a Bíblia diz: louvarei no Salmo 34, louvarei a Senhor em todo o tempo. Então, sempre que você puder, abra sua boca e glorifique mesmo. Quanto mais, tem um louvor que diz:
quanto mais agora sobe, como é que fala? Louvor sobe, agora desce. Então vamos glorificar para que a glória de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Bem, é uma palavra bastante conhecida, é uma palavra que, graças a Deus, tem várias aplicações e várias interpretações, mas uma coisa que me chamou bastante atenção em relação a essa palavra é que nessa palavra nós vemos um cenário onde todos os acontecimentos, tudo que discorre em relação a Jesus, a mulher, aos fariseus, nos mostra um cenário de morte. Porque nós vemos aí um pecado, nós vemos acusadores e vemos que aquela mulher tinha tudo para ser morta, apedrejada, porque a lei dizia que ela deveria ser morta e apedrejada. Mas tem um porém na história. Aquela mulher deveria ser morta, deveria ser apedrejada, mas tem um porém chamado Jesus, que transformou aquele cenário de morte em cenário de vida. Então eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que se existe ou já existiu, ou ainda vem a existir planos e cenários de morte, creia em nome de Jesus que o Senhor é poderoso para transformar esse cenário no cenário de vida. A Bíblia nos diz que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. E muitas vezes ele usa as próprias circunstâncias e situações corriqueiras da nossa vida para entrar, roubar, matar e destruir. Nem sempre, queridos, toda consequência ruim que a gente sofre nas nossas vidas são por causa dos nossos pecados. A maioria é? Sim. Você erra, consequentemente você recebe, você sofre a consequência daquele erro. Mas como o diabo, o inimigo das nossas almas, a Bíblia já diz que ele está em derredor, às vezes situações tão simples que a gente passa no nosso dia a dia se transformam, não deveriam ser situações mais, mas acaba se transformando em situações mais pelo agir do inimigo das nossas almas. Por exemplo, às vezes você está numa fila normal de mercado, feliz e contente, esperando para pagar a sua conta, e aí começa uma situação ali na frente, você vê um idoso atrás de você, você está na fila do exclusivo, né? E aí você vê o idoso atrás de você, e você vê que ninguém dá lugar àquele idoso, ninguém deixa ele passar na frente, e aquilo ali já te atribula. Situações normais que não deveriam tirar a gente do eixo, acaba tirando, porque o inimigo aproveita aquela brechinha e vai lá catucar você. E é por isso que a gente tem que andar 24 horas por dia ligado na videira. A Bíblia diz, Jesus falou que sem mim nada se pode fazer. Para quê? Para que esse tipo de situação, para que nada tire você da sua paz que Jesus é que te dá todos os dias. Jesus disse, querido, tende bom ânimo, tudo se cede a todos. Não é só porque nós somos cristãos que nós vamos viver uma vida sem lutas, muito pelo contrário. Às vezes a gente tem lutas muito maiores do que as pessoas que não estão no mundo. Mas a Bíblia também diz que tudo sucede igualmente a todos. Então nós temos que estar preparados para todas as adversidades e tribulações que vêm na nossa vida. Não adianta reclamar e murmurar, porque os que estão no mundo estão vivendo as mesmas coisas que nós. E nós temos ainda um bônus, e um Senhor bônus, que é a presença de Deus em nossas vidas, que faz tudo ficar mais leve, mais fácil. Tende bom ânimo, disse Jesus. Catuca o teu amigo que está aí do teu lado, fala para ele, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor, e você também vai vencer. Glória a Deus. Esse texto, ele me chamou a atenção que tem 3 situações que a princípio tinham um objetivo, tinha um planejamento todo obscuro, tudo para dar errado. Foi feito assim, armadilhas, foi arquitetado planos para quê? Para que Jesus viesse a ser prejudicado, para que a mulher viesse a ser morta. Só que essas situações, Jesus mais uma vez transformou em bênção, em vida e em salvação. A primeira situação que a gente vai ver, que tem a ver com o que a gente vive no nosso dia a dia, são as seguintes: existem situações, queridos, que são criadas ou manipuladas para atingir a mim e a você. E consequentemente, como nós somos cristãos e nós vivemos para o Senhor, essas situações são criadas e manipuladas para que a obra de Deus pare na minha vida e na sua, e para que a obra de Deus
O que estava acontecendo ali, queridos? Vamos conjecturar, vamos ler de novo, vamos interpretar a palavra. Jesus estava no templo ensinando, assentado, e o povo estava ao redor dele, assentado. Jesus estava ali na paz, na calma, fazendo o que ele mais gostava de fazer, que era ensinar. De repente, aquela calmaria, né? aquele ambiente gostoso de estudo da Bíblia. Vocês imaginam, querido? Imagina agora, feche seus olhos. Imagina você sentado nessa noite aí onde você está, e ao invés da Gabriela, da diaconisa Gabriela, tivesse Jesus falando. Como é que você estaria nessa noite? No mínimo de boca aberta. É o Senhor, é o nosso Deus, é o Deus purinho falando com a gente. E assim estava aquele povo. Mas de repente chega ali uma situação para Jesus e acaba com toda aquela calmaria. Os mestres da lei, doutores da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher que foi pega no próprio ato de adultério. E toda aquela calmaria se transforma em confusão. Agora pensa, está você na sua calma, lá no seu trabalho, lá na sua casa, botou o seu radinho lá, está escutando louvor, está glorificando o Senhor, com muito louvor. De repente chega, querido, aquele vizinho atribulado, toca no teu portão, ou chega aquele colega de trabalho e fala assim: pelo amor de Deus, me ajuda, está acontecendo isso, eu preciso da sua ajuda. E geralmente, queridos, quando isso acontece, as pessoas trazem até você problemas que não são seus, problemas que você não tem como resolver, mas elas querem que você as ajude a resolver. As pessoas trazem até você cargas que não são suas e colocam em cima de você e querem que você resolva. Por quê? Porque você simplesmente é uma pessoa cristã, você vai ter uma palavra, você vai ter uma orientação. Sim, vai ter uma orientação, Deus vai falar contigo para você ajudar, para você interceder. Amém. Interceda, querido. Mas muitas vezes nós temos que tomar cuidado de estar ligado com Deus, porque determinadas situações são armadilhas para a nossa vida, como aquela situação era uma armadilha para o próprio Jesus. Por que era uma armadilha para o próprio Jesus? Porque diz a lei lá em Levítico 20:20 que todo homem e mulher pego em adultério sofre pena de morte por apedrejamento. Ou seja, os mestres da lei, os fariseus, estavam trazendo uma situação para Jesus que já havia sido sentenciada. Todos eles sabiam o que ia acontecer com aquela mulher, inclusive a multidão que estava em volta. O que ia acontecer? Ela ia ser morta apedrejada, é o que a lei diz. Então, por que foram até Jesus com aquele caso? As pessoas às vezes chegam até nós, querido, nos trazem uma carga que é delas e depositam em cima de nós, e a gente se atribula com aquilo, e ao invés de ajudar, a gente começa a sofrer junto, e no final, ao invés de um ajudar, estão os dois afundados. E eu não estou dizendo do que eu não vivi, não, eu estou dizendo do que eu estou vivendo. Eu já vivi. Bonitinho? Não? Durante 9 anos da minha vida, queridos, eu vivi com uma carga que não era só minha. E hoje eu sinto muita dor. Mas vai passar, porque Jesus está me curando em nome de Jesus. Simplesmente, querido, porque muitos de nós não temos o costume de falar uma palavrinha muito pequena na hora certa. Não. Peça a Jesus, peça a Deus sabedoria para aprender a dizer não nas situações certas. Não, hoje eu não posso. Não, querida, isso eu não posso fazer. Limite. A gente precisa aprender a pôr limites, querido. Tudo aquilo que mexe com a tua paz, que mexe com a tua saúde emocional, com a tua saúde espiritual, tem que ser limitado por você mesmo. Deus não vai fazer isso por você. Porque Deus não vai descer na terra e falar assim: minha serva não pode fazer isso. Não. Deus te deu boca, Deus te deu sabedoria para dizer: olha, querida, até aqui eu posso ir, a partir daqui você vai sozinha. Não, você não vai sozinha, não, você vai com Jesus, porque Ele está contigo. E eu vivo isso, queridos. Não foi com ninguém da rua, não. Foi dentro da minha casa, da minha família. Na
minha parentela, na minha casa, não foi minha família, já me olhou torto lá, calma, não foi com você. Foi na minha parentela. Eu tive que aprender a dizer não, querido. Era ou eu dizer não, ou eu morri espiritualmente, literalmente. Mas vocês acham que não doeu? Dói! E aí depois eu fiquei sofrendo porque eu falei um não. Mas esse não me libertou. E é através desse não que Deus vai agir na minha vida e vai agir na vida daquela pessoa que eu precisei dizer não. Às vezes, queridos, você precisa colocar limites e dizer não, até para que Deus possa começar a agir na vida das pessoas. Porque a gente se acha muito boazinha, eu tenho o Senhor Jesus, eu posso. Eu tenho uma condição financeira melhor, então eu vou ajudar. Mas até que ponto a gente verdadeiramente está ajudando? Às vezes uma ajuda sua acomoda o outro. Às vezes por causa de uma ajuda sua, o outro não toma a posição que ele tem que tomar. Às vezes, porque você se acha responsável, e essa palavra para mim tem um peso muito grande, porque em toda a minha vida eu sempre me achei muito responsável por todo mundo. Eu sou responsável por fulano, responsável por Beltrano. Só não era responsável por mim mesma. E ele estava morrendo. Querido, você só é responsável pelo outro até o ponto que o outro deixa você influenciar a vida dele positivamente. Porque a partir do momento que você está ajudando, está fazendo, está tentando, está indo junto, e as coisas, em vez de andar para frente e andar para trás, tem alguma coisa errada. Limite. Aprenda a dizer não. Priorize você. Porque se você cair, quem é que vai te levantar? Só o Senhor, é claro. Mas Deus nessa noite Ele está falando, cuide de você, querido. Porque eu preciso de você para levantar muitas vidas. Eu preciso de você para andar com muita gente. E Deus vai te ensinar a andar até o ponto certo. Porque tem determinados momentos que você vai precisar deixar a pessoa caminhar sozinha e aprender a depender de Deus. Deus me ensinou isso também, quando a minha mãe partiu. A minha mãe partiu, queridos, como é que eu posso dizer assim? Não foi nem, digo assim, partiu da morte para a vida. Eu já tinha, assim, uma separação, digamos assim, de alma, de vida com a minha mãe já há 2 anos. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito, muito especial. Ela era uma pessoa muito inteligente, pregadora da palavra, evangelista, fez seminário, pregava, mas infelizmente foi acometida de uma enfermidade que tirou um pouco essas funções dela. E a gente era muito unida, muito amigas. Meu marido estava para testificar. Ele não gostava muito não, né, amor? Ele deixava que tinha que ser um pouco menos. Glória a Deus por isso. Então a gente era muito unida. E quando a minha mãe começou a ficar enferma e já não estava tendo assim o uso das suas faculdades mentais normais como ela tinha, como ela passou a não poder mais ser aquela amiga que eu tinha, aquela confidente, aquela pessoa que eu ligava, mãe, olha só, Miguel está com febre, quanto de Novogena, aquelas coisas de mãe, gente, pirona, você não tinha, eu perdi o acesso, eu perdi a estrutura, há 2 anos. E isso é muito, muito difícil. E há 2 meses ela faleceu. E eu achei que eu estava preparada. A gente sempre acha que estava preparada porque já era uma enfermidade bem degenerativa. Então a gente vê a pessoa, né, adoecendo, a gente acha que a gente está preparada. Mas não está, irmãos. Quando vai, e fica um vazio terrível. E aí eu comecei, além do vazio, o inimigo aproveitou essa fragilidade da minha alma para atacar e atacou com força. Mas graças a Deus que o Senhor enviou os anjos na terra, daqui da igreja, nossas irmãs de intercessão, Vivi, pastor, né, me ajudaram muito. Mas o Senhor falou para mim uma coisa muito interessante, no meio de toda essa tribulação. Ele falou assim para mim, Gabriela, você está acostumada a sentir uma dor e ligar para sua mãe. Você está acostumada a levar um tombo ou ter um problema e falar com alguém, liga para não sei quem, manda um WhatsApp e aquela pessoa te responde na mesma hora, aquela pessoa intercede com você. Está na hora de você
Senhor. Porque a gente faz isso, queridos. Qualquer coisa, qualquer tribulação, a gente pega o telefone para ligar para a irmãzinha de oração. Irmão, me socorre. E o Senhor falou para mim claramente: está na hora de você aprender a viver, depender de mim 100%. Vai ligar para a irmã? Vai, mas antes vai buscar o Senhor. Que o Senhor vai falar contigo. E, queridos, que experiência gloriosa que o Senhor tem me feito passar nesse tempo todo. Eu achei que toda aquela dor, eu fosse morrer, literalmente, não morrer fisicamente, mas eu achei que nunca mais eu ia sentir alegria, eu achei que nunca mais eu ia conseguir subir, ministrar louvor. Eu até toquei uns dias aqui, né? Falei para as meninas, canta aí que eu vou tocar, mas eu não sentia a alegria que eu sinto, eu não sentia o Espírito Santo da forma que eu sinto hoje, e aquilo me desesperava, porque você fica desesperada de não poder sentir as mesmas coisas que você sentia. E o Senhor, Ele foi me renovando, Ele foi me transformando dia após dia. E aí veio eu percebi que esse nosso tema anual, né, que é renovo, ele foi muito propício ao momento que eu verdadeiramente vivi esse ano. O Senhor, Ele nos fará viver nesse novo ano novas coisas, novos começos, novas experiências, novas oportunidades, em nome de Jesus, igreja. Comece a buscar o Senhor, porque Ele está fazendo, e é tão visível, é tão visível. Voltando à história da mulher, Jesus se viu no meio daquele enredo que foi armado para tentar pegá-lo, tentar ter uma forma de acusá-lo de algo, que é o que eles realmente queriam. Aproveitaram que pegaram a mulher adultéria e levaram até Jesus, para Jesus dar sentença da casa. Só que tem um porém, foi cometido 2 erros nessa situação. Jesus era judeu, queridos, e os judeus, eles não podiam de maneira nenhuma sentenciar nenhum cidadão. Quem tinha autoridade e poder para determinar a sentença de qualquer pessoa naquela cidade eram os romanos. Então aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, eles não deviam ter levado aquela mulher adúltera até Jesus. Jesus não tinha poder de sentenciá-la. Eles deviam ter levado aquela mulher até um cidadão romano, para que o cidadão romano falasse assim: sim, que faça-se cumprir a lei, apedreja. Mas não, eles levaram aquela mulher até Jesus. Esse foi o primeiro erro cometido. Ou seja, trouxeram para Jesus um problema que a princípio não era dele. Segundo erro, quando os mestres da lei, no versículo 5, falam o seguinte: na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Coloca Levítico 20 para mim mais uma vez, por favor. Levítico 20, versículo 20. Isso. Aqui, ó. Está bem diferente da minha tradução, mas vamos lá. Quando também um homem se deitar com outra mulher, ou uma mulher se deitar com um homem, ambos morrerão. Ambos morrerão. Levítico diz que a mulher tem que morrer? Não, Levítico diz que os dois têm que morrer. Mas, naquela ocasião, só a mulher foi trazida até Jesus. Vocês sabem por quê, queridos? Porque a obra era com a mulher, não era com o homem. Deus já tinha um plano de alcançar aquela mulher, não era aquele homem. E o erro cometido de novo se transformou em bênção. Quando o inimigo, querido, ele quer atacar a nossa vida, ele distorce a verdade dos fatos e informações para criar um cenário desfavorável. E foi o que ele fez nesse caso. Eu vou abrir aqui que a minha está tão diferente. Peraí. Deixa eu ver se é Levítico mesmo. Levítico, está aqui, eu botei Levítico. 20. Isso aí, tá. É isso mesmo. Ele distorce a verdade. Vocês lembram lá de Eva? Quando a serpente foi falar com Eva, o que ele fez?
Ele distorceu aquilo que o Senhor já tinha falado para Eva. E nesse caso ele distorceu essa verdade, que ambos deveriam ter sido levados até lá, mas a única pessoa que foi levada foi a mulher. Quando você, querido, está bem instruído na palavra de Deus em relação às informações que permeiam as circunstâncias que nos cercam, nada te abala, nada tira você do eixo. Então use a palavra. Se alguém falar para você qualquer coisa, querido, aproveite que você é um cidadão do céu e use a palavra. Não deixa que nada te abala, não deixa que nada te abate. Se o inimigo vier contra ti, contra a mente, lançando dardos inflamados para te colocar medo, para te colocar para baixo, usa a palavra contra ele. Faz igual Jesus disse quando foi tentado. Assim diz a palavra, assim diz a palavra. A palavra é o seu melhor escudo, é o seu melhor remédio. Terceiro, já para terminar. Continuando. A Bíblia diz que Jesus nem se abalou com aquele circo todo que foi armado para tentar pegar ele. Ele continuou fazendo o quê? Escrevendo no chão. E aí os mestres e os fariseus começaram a ficar nervosos. Por quê? Porque sentiram que Jesus não deu um pingo de atenção para aquela, para aquela besteira, para aquele circo que eles tinham armado. Continuou. E eles insistindo: Senhor, então, o que vai acontecer? Ela foi pega no ato de adultério, ela tem que ser apedrejada, assim diz a lei. E tu, o que dizes? Jesus, então, muito perfeito, se endireita, olha para aquela multidão e fala assim: aquele que não tem pecado, vai, atira a primeira pedra. Tudo que eles menos esperavam era aquela reação calma, serena e tranquila do nosso Senhor. O que aqueles cidadãos esperavam era que Jesus dissesse: apedreja. E aí eles iam acusá-lo de sentenciar um cidadão judeu sem poder, sem ter essa autoridade. E se Jesus fala: não apedreja não, tadinha, perdoa ela, o que eles iam acusar Jesus? De ir contra a própria lei. Então os nossos olhos, querido, os olhos humanos não tinham saída para o Senhor naquele caso. Mas graças a Deus que Jesus é Jesus. Jesus tem sempre uma terceira opção. Se te deram dois caminhos, ou você faz isso ou você faz aquilo. Não vou fazer isso nem aquilo. Eu tenho a Jesus. Morre ou morre? Morre ou morre? Ou vai ficar sem a perna ou vai morrer? Não, peraí, primeiro eu vou consultar Jesus. É Ele quem tem a palavra certa. É Ele quem tem a última palavra. Sempre, 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 sempre. Sempre vai ter a última palavra. E com aquela palavra, querido, Jesus não só acabou com aquela confusão, mas Ele colocou aquelas pessoas no seu devido lugar. Apenas com uma declaração: aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Tinha algum inocente naquele lugar? Ninguém era inocente. Todo mundo ali era pobre e pecador. A mulher cometeu um pecado? Sim. Passível de morte? Amém. Mas não cabia a nenhum deles julgar aquela mulher. Como também não cabe a nós julgar a ninguém. E não cabe a você ser julgado pelas pessoas. Se você hoje está passando por essa situação, em que milhões de pessoas, em que várias pessoas ao seu redor, você está vivendo alguma situação de acusação, querido, o único que tem poder para proferir qualquer sentença sobre a tua vida é Deus. Não empreste o teu ouvido para as outras pessoas, não. Só Deus, só Ele tem poder, só Jesus Cristo tem poder para proferir qualquer coisa contra a tua vida, acerca da sua vida. Aquela mulher estava cercada de acusadores, cercada de pessoas que nem a conheciam, não conviviam com ela, não a conheciam, mas estavam prontas para quê? Para tirar pedras contra ela. E a gente muitas vezes se vê nessas situações, no meio de circunstâncias em que existem vários dedos e várias pedras apontadas para nós. E às vezes a gente nem conhece essas pessoas que querem nos atirar pedra, ou então que estão nos atirando pedras. Não convivem com a gente, nunca conviveram, muito mal sabem o nosso nome, mas se acham no direito de abrir a boca e opinar sobre a nossa vida. E muitas vezes, infelizmente, eu vou falar para vocês, a culpa é nossa. Por causa de uma coisa que se chama rede social.
A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente posta acerca da nossa vida. A gente acaba abrindo a nossa vida, a nossa privacidade para as pessoas que não estão nem aí para nós. Às vezes você posta uma coisa lá no Face, no Instagram, por quê? Porque você quer que seus amigos vejam aquilo de legal que você fez. E todo mundo vai comentar, poxa, que bom, fiquei alegre, feliz, conquistou, formatura, vai casar, né, Mara? Que lindo, maravilhoso. Todo mundo postando. Aí vem uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida e fala assim, ih, mas eu achei que aquele vestido que você usou naquela foto não ficou legal. E aí o que você faz? Se te pega num dia difícil? Chora, né? Se entristece, se abala. Nós somos seres humanos, querido. A gente está vivendo a era da depressão, infelizmente, das ansiedades, dos medos. A gente pega e começa a será? Eu acho realmente. Aí você começa a analisar e você vai chegar à conclusão que realmente aquilo ali não era legal. Não empreste o seu ouvido a quem não te conhece. Se a pessoa quer e precisa de ajuda, ela vai saber chegar até você. Mas não aceite, querido, a acusação de pessoas que não convivem com você, que não sabem da sua vida. Ninguém sabe o leão que você mata todo dia. Ninguém sabe como você acorda de manhã, como você acordou hoje de manhã. O que você teve que enfrentar para estar aqui hoje, glorificando ao Senhor com esse sorriso lindo, com essa roupa maravilhosa. Olha quanto príncipe, quanta princesa do céu. Mas ninguém sabe o que você passou para chegar até aqui, sabe? Aí você vai dar legalidade para essas pessoas para falar mal de você? Em nome de Jesus. Nunca. Mais uma vez, a única pessoa, eu digo pessoa porque Deus é pessoa, Deus é uma pessoa, que tem o direito de proferir uma opinião sobre você, de você levar essa opinião a sério, é o teu Deus. E sabe o que ele diz a teu respeito? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso que Deus diz a meu e a teu respeito. Então está chorando aí por causa da opinião dos outros, por quê? Tem muita gente sofrendo hoje as ites da vida aí, ansiedade. Olha, irmãos, veja bem, não tenho nada contra, tá? Eu sou ansiosa, eu faço tratamento. Não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho. E muito dos tratamentos que eu faço é porque eu emprestei o ouvido, deixei entrar no meu coração palavras de pessoas que não convivem comigo. Então eu não quero que você cometa o mesmo erro que eu. Em nome de Jesus, não empreste o teu ouvido, não baseie a tua vida pela opinião dos outros. A única pessoa que te ama, te conhece, te quer bem e vai sempre te dar um propósito para chegar no céu é Deus. É a Ele que nós temos que ouvir, é a voz dEle. Se eu não te ouvir, eu morro. Literalmente, é essa voz que você tem que ouvir todos os dias. Todos os dias. Para finalizar mesmo agora, eu quero chamar a atenção só para aquela mulher. Aquela mulher, ela começa a narração bíblica com uma sentença de morte, mas ela acaba recebendo a sentença de vida. Aquela mulher inicialmente, como eu já falei, ela era para ter sido levada diretamente aos cidadãos romanos. E querido, se ela tivesse sido levada diretamente ao cidadão romano, certamente ela estaria morta. Mas até nisso, aqueles mestres da lei, Deus usou até os inimigos dela para contribuírem para que ela recebesse, ao invés de apedrejamento, ao invés de morte, vida. Quando você está na direção do Senhor, querido, quando você está sofrendo algum tipo de injustiça, Deus Ele está olhando, Deus Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Às vezes a gente esquece disso. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, Ele vê todas as coisas. Até aqueles inimigos foram usados para abençoar aquela mulher. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se aqueles homens tivessem levado
levaram ela ao dono da vida. Aquele cenário de morte que foi arquitetado, aquela armadilha toda arquitetada para pegar Jesus, para acusar Jesus, para fazer com que aquela mulher fosse morta, se transformou em vida, porque ali ela teve encontro com Deus, ali ela teve encontro com Jesus. Jesus falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí começou uma palavra, somente uma palavra do Senhor, uma frase do Senhor desnudou todos aqueles acusadores. Todos eles olharam para si e os viram como realmente são, meros pecadores, como nós somos. É o que Jesus faz para a gente. Uma palavra de Deus revela quem nós somos. A palavra de Jesus, ela revela, queridos. Através daquela sentença, daquela palavra, Jesus revelou aqueles acusadores a quem eles realmente eram. Começaram a olhar para dentro de si e viram que eles não tinham condições nenhuma de atirar uma pedra naquela mulher, porque eles também eram pecadores. E o que eles fizeram? Um a um foram saindo. Até que Jesus, que voltou a escrever no chão, se endireita mais uma vez, olha ao redor, só tinha ele e a mulher. E aí ele fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém. Ninguém te condenou? E ela falou: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. E aí Jesus olha para ela e profere a sentença de salvação: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A palavra que tem que prevalecer na tua vida nessa noite é: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai, deixa o teu passado de dor para trás. Vai, deixa o teu passado de injúria para trás. Vai e deixa tudo que te afligiu até hoje para trás, porque eis que eu faço todas as coisas novas. João 14:7, para a gente fechar. João 14:7. Porque há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Tem renovo abundante para a sua vida. Diz o Senhor: eu não te condeno, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a lei da morte, mas segundo a lei da vida. Venha, queridos, toma, beba dessa água que o Senhor está colocando diante de ti nessa noite, porque você é uma árvore que foi plantada no jardim do Senhor, e o Senhor te diz: ainda que for cortada, ainda que você se sinta completamente despedaçado, ainda que tenham cortado algo de você, ainda que você sinta o seu coração despedaçado, o Senhor disse: há esperança. Não cessarão os seus renovos. Versículo 8: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Recebe essa palavra do Senhor nessa noite. Não importa aquilo que você tem vivido, aquilo que você já viveu, aquilo que passou é passado, não volta mais, diz o Senhor. Está na hora de viver o novo. Deixa o Senhor te renovar, deixa o Senhor fazer com que você esteja de pé, porque não cessarão os seus renovos. Vamos ficar de pé, igreja? Deus, Ele transformou aquele cenário de morte em cenário de vida. E eis que Ele fará isso contigo também, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor agora. Eu me senti assim. Talvez você se sinta assim nessa noite, como aquela mulher humilhada, rejeitada, cheia de dores por causa de palavras e de situações que muitas vezes não estavam nem no nosso controle. Mas Deus usou aquela situação e transformou em bênção. Eu não sei o que você está passando na sua vida hoje, mas uma coisa eu te garanto, querido: esse cenário de dor vai virar cenário de alegria, cenário de vitória. E não cessarão os seus renovos, assim diz o Senhor. Pode colocar, por favor? Todo mundo conhece.
que a gente vai cantar hoje. Se você sentir no seu coração que você precisa receber uma porção dobrada do Espírito Santo para que esse renovo aconteça na tua vida, é só você vir aqui que o pastor vai orar por você. Cortarão árvores cheias de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra quem determina em Deus. Alguém diz só responde, mas olha o que Deus diz. Mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore voltará, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança. Receba alegria. Receba alegria do Senhor. E tu